Olá, galera, ligada no canal História é Vida. Eu sou o professor Chico. Nesta aula, vamos abordar o tema pré-história ou Idade da Pedra. Mas, antes de entrar diretamente no assunto, vamos fazer algumas ressalvas sobre o tema ou o conceito de pré-história. Como vai surgir isso? Olha aí. Século XIX foi o apogeu das discussões sobre as ciências. Nesse contexto, vai surgir as ciências biológicas, exatas, naturais e as ciências humanas. Portanto, entre as ciências humanas vai surgir a história. Nesse contexto, porém, durante a construção ou as discussões da história como ciências, vai formar um grupo ou uma corrente de pensamento, uma linha de pensamento de historiadores chamados positivistas. Chegou o momento que eles estavam em discussões e fazendo algumas regras, algumas leis para a história, colocando o quê? O que seria história? O que não seria história? Nessa discussão vai entrar esse período que é o mais longo da humanidade, mas não tinha escrita. Porém, se não tinha escrita, não tinha história. E para eles, só era história aquilo que estava em documentos. Certo? Escritos. Se não há documentos escritos, não é história. Certo? Ok? E este período, que não há escrita, vai ser chamado de quê? De pré-história, que eu vou explicar agora. Então, caros colegas, como vai ficar essa brincadeira aqui? Pré é tudo aquilo, acontecimento, a existência do homem antes da escrita. Isso é pré-história. E após a escrita, é história. Ou se eu tiro isso aqui, o pré, tudo é história. Certo? Simples assim. Mas ainda hoje é usado esse termo. Mas nós, historiadores do século XXI,
não vê mais esse abismo todo. Tudo para nós é história. É claro que os documentos, as fontes de pesquisa são diferentes. Por exemplo, as pinturas rupestres é uma fonte de pesquisa, é um documento histórico. E ali já está comprovado, já está provado que foi feito pelo homem, certo? É isso que nós vamos discutir agora na nossa aula de hoje. Olha aqui. Aqui, gente, é a escala do tempo geológico. Vou entrar um pouquinho aqui, certo? Aqui nós temos aqui embaixo aqui nós temos aqui esse período aqui proterozoico, né? É um período que vai aparecer os primeiros seres vivos, certo? No planeta Terra. Que o planeta Terra já existe há 4,6 bilhões de anos, né? Nós temos outro período aqui, ó, fanerozoico. Esse daqui, aí vai vir esse período aqui, essa divisão aqui, que é a era, vai vir esse período aqui, que está dentro desse aqui, que é a era paleozoica, né? Aí vai vir aqui os primeiros, né, seres vivos aquáticos, né? Entre esses seres vivos aquáticos vai vir as samambaias gigantes, né? Que hoje na região nossa do estado Tocantins, no município de Filadélfia, precisamente no povoado chamado Bielândia, há um sítio arqueológico de árvores fossilizadas, na linguagem bem popular, árvores que se tornaram pedra. Segundo a geologia, essa região de Araguaína a Balsas, no estado do Maranhão, há 90 e poucos milhões de anos atrás, e é nesse período aqui, nessa era aqui, era um mar. Ou seja, por que, professor? Qual a explicação deles? Porque lá tem rochas, que essas rochas só é encontrado no fundo do mar, certo? E nesse contexto, as samambaias gigantes se tornaram o quê? Fósseis ou pedra. Ok? Mas aqui acima nós temos outra era, que é o quê? A era mesozoica, né? Essa era mesozoica aqui vai vir o quê? Os dinossauros. Aí tem a divisão deles aí que depois você vê isso aí. Os dinossauros, certo? Ou seja, essa era aqui foi extinta, gente. Para aí, ó. Essa aqui foi toda extinta, certo? Ó, foi toda extinta. Essa aqui também já foi extinta, ó. Todos os animais dessa região, dessa era aqui já foi extinta, certo? Portanto, aqui nós temos nessa era cenozoica, que é a última era, ninguém sabe o que vai vir para frente. Nós temos aqui a baleia,
primitiva, que ainda vai dar origem a essa baleia que nós temos hoje. Nós temos aqui um gato. Nós temos aqui o cão, o cavalo e o urso. Faltou um lobo aqui, alguma coisa para representar esse lobo que nós temos hoje. E aqui nós temos quem? O homem. Mas aqui nós temos a ideia também de primatas. Quando eu coloco a ideia de primatas, o cara vai pensar, meu Deus do céu, o professor vai dizer que o homem veio do macaco. Pessoal, esquece essa história. O homem não veio do macaco, certo? O homem não veio do macaco. O que acontece, uma visão científica, é que o homem e o macaco vieram ou pertencia ao mesmo tronco geológico. A diferença do homem para os outros animais é que o homem é racional. Os outros animais é irracional. O homem tem a capacidade de transformar, de mudar, tem a inteligência. O homem tem o quê? A inteligência. E os outros animais não têm. Mas jamais o homem foi macaco, o macaco foi homem. Certo? Então vamos para frente. Olha aqui. Nós temos uma linha temporal ou uma linha do tempo. Aproximadamente 3,5 milhões de anos a 2 milhões de anos surgiu ou apareceu o primeiro homem na Terra. Esse homem era chamado de Australopithecus, certo? Temos aqui outro há 2,4 milhões de anos. Há 1,6 milhões de anos vai aparecer a segunda espécie humana, que é o Homo habilis. Vem de habilidade. Esse homem aqui já é mais evoluído do que este daqui, o Australopithecus. Em seguida vem, há 2 milhões de anos, há 400 mil anos, aparece o Homo erectus. Aí já esse aqui já é mais evoluído do que os outros dois. Há 2,5 milhões de anos, há 12 mil anos, aparece este homem aqui, que é chamado neodental. Este daqui já é chamado de homem moderno, tá? E há 300 mil anos atrás aparece este aqui, o homem ou o Homo sapiens. Este também é chamado de Homo moderno, ou seja, esses dois são chamados de homens modernos, certo? Eles são muito próximos do outro e em algumas regiões distintas eles foram contemporâneos. Beleza? Eu coloquei aqui a provocação para vocês, para nós refletir um pouco também.
Eu, mais uma vez, não estou afirmando que o homem foi macaco ou o macaco foi homem. Ou o homem veio do macaco. Isso é história. Isso é história mal contada e mal analisada. Mas observe a mão do ser humano aqui. Observe a mão de um macaco. Aqui tem um fazendo uns fazeres domésticos. Provavelmente esse aqui é um animal em cativeiro. Aqui é a mão de um macaco. Aqui é um macaco segurando a mão de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, né? E usando, ou seja, ambos usando os dedos polegares. E aqui também é a mão de um macaco e a mão de um homem. Então, para nós perceber que há uma semelhança entre esses dois animais. A diferença é que um é irracional, o outro é racional. Talvez é por isso que até nos anos 90, essa ideia científica, muitos professores de história, muitos livros didáticos, eu não cheguei a ler nenhum livro que afirmava isso aí. Mas tem essa ideia solta ainda, né, na mente das pessoas. Afirmarem que o homem veio do macaco. E não tem nada a ver com isso. Certo, pessoal? Bom, a pré-história já expliquei para vocês. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó, o tempo. Pessoal, você pode ler vários livros, vários jornais, vários sites, mas nenhum vai mostrar para vocês um tempo preciso, o momento correto, o momento certo, quando o homem apareceu na Terra ou a existência do homem na Terra, qual o período certo. Eu coloquei para vocês aqui que vai de 3,5 a 6 milhões de anos. Já pode ter existido o homem na Terra. Ou seja, este período da pré-história, que é chamado de pré-história, é o período mais longo da história. Ele é responsável por 99% da existência do homem ou da existência humana na Terra. Beleza? Galerinha, preste atenção aqui. Período paleolítico é onde nós vamos estudar agora. Certo? Ele tem 3 divisões ou subdivisões. Aqui, ó. Paleolítico inferior, Paleolítico médio e o Paleolítico superior, certo? Então, vamos ver isso agora. Olha aí quem apareceu. Australopithecus. Então, segundo as ciências, os livros didáticos, esse é o primeiro homem a surgir, aparecer na Terra. Vamos dar uma olhada em algumas características desse homem. Já percebe que era um homem de uma estatura baixa, né? Braços longos. Eles não tinham equilíbrio para correr ou andar só com os pés. Utilizava também, se apoia no chão para se equilibrar, as mãos. Esse é os primeiros detalhes que você tem que identificar
neste homem Australopithecus. Para os meninos e as meninas aí, é um bom nome para vocês colocar no filho de vocês. Quando vocês casar, tiver filho, coloca o nome do filho de vocês, homenagem à história do homem, em homenagem à primeira espécie humana na Terra, coloca Australopithecus. Chama Tequinhos. Bem carinhoso o nome. Certo? Importante vocês perceber uma coisa, que aqui temos uma observação em relação ao dedo polegar opositor. É nesse contexto que muitos pesquisadores chamam a atenção que, apesar desse homem viver no mesmo habitat, no mesmo sistema com os outros animais, mas ele tinha um diferencial. Ele sabia usar bem essa habilidade, essa coordenação motora do polegar opositor. Exemplo. Para mim segurar esse copo aqui, eu estou usando o dedo polegar. Se eu chegar a amputar ele, vou perder o quê? 70% da coordenação motora da minha mão. Ou seja, o polegar ele é muito importante para o ser humano desenvolver suas habilidades, certo? E ele tem um formato também de pinça, ó, né? Então ele é bastante útil para o ser humano. E o Australopithecus não falavam, né? Mas já tinha essa habilidade com as mãos e principalmente o uso do dedo polegar. O uso do polegar era importante para assegurar alimentos, trabalhar ferramentas para coletar os frutos, certo? Ou seja, ele era bastante útil. E aí nisso aí vai diferenciar esse homem dos outros animais. Bom, aqui nós temos aqui, podemos falar um pouco, economia. Professor, economia? O que é economia, pessoal? É uma fonte ou um meio de produção de uma sociedade. Professor, mas aqui ele não produzia nada. Sim, mas podemos colocar que era uma economia. Chamado o quê? Economia de subsistência. Ele trabalhava o quê? A coleta de folhas e frutos. Isso chamava o quê? De coleta. Não é colheita. Colheita é quando você planta, aí você vai colher. Aqui é coleta. Beleza? Então, podemos dizer que a economia deles era esse aqui, a coleta de folha e frutos. Raízes, ele não tinha ainda habilidade para extrair as raízes do solo, certo? Agora sim, o segundo homem ou a segunda espécie humana. O homem habilis. Agora sim, habilis vem de quê? De habilidade. Certo? Aperfeiçoamento. Esse homem, ele era muito mais evoluído do que o Australopithecus. Ele já começou
a desenvolver as habilidades do polegar para sair de situações mais complexas. Essa pedra lascada que vai ser bastante utilizada pelo homem. Então, pessoal, a principal aliada do homem, a bilis, e os que vão surgir futuramente, vai ser a pedra, certo? Era a pedra que eles quebravam os alimentos, certo? Então fazia outros feitos com essa pedra, né? Então vai surgir a pedra lascada. Olha aí. Eu coloquei a imagem para vocês aqui de uma pedra. Essa pedra ela pode ter um formato também para ele, naquele período, a utilização de um machado de mão. Temos essa aqui com a ponta, né? Temos essa aqui que poderia ter sido utilizada para quebrar alimentos, como coco, macaúba, tucum e outros produtos com casca para esse homem pré-histórico. Coloquei para vocês também aqui uma linha do tempo. Período paleolítico inferior, médio e superior. Eu coloquei para vocês também aqui uma imagem deste homem utilizando a pedra. Preste atenção. Essa imagem não é do homem daquele período, é uma montagem. Com base em estudos, os cientistas fazem a montagem ou as montagens, né? Mas com base em algumas pesquisas. Nós temos aqui também, eu não sei se essa pedra é da época ou se é também montagem, daquele fato histórico daquele período. Percebe-se que são lascas de pedras, né? Aqui. Mas aqui poderia ser utilizada como uma faca, como uma raspadeira, ou um objeto para furar alguma coisa. Certo? Esse homem viveu aproximadamente 2,4 a 1,6 milhões de anos atrás. Então, pessoal, tudo indica que este homem já tinha habilidade para transformar o meio que vivia naquele período. Nós temos aqui a terceira espécie, chamado Homo erectus. Agora sim, detalhes diferentes, características diferentes. Olha a altura aqui. O Australopithecus e o Habilis, a altura deles girava em torno de 1,10 ou 1,04 m. Aqui é 1,30 a 1,70. Ou seja, eu sou 1,68 m. Então já é muito próximo da nossa altura hoje. Peso, aproximadamente 55 a 70 quilos. Ok? Beleza? Então, já era um homem bastante evoluído. Detalhe, pessoal. A alimentação continuava
muito baseado na coleta de frutos ou frutas, folhas. Ah, pessoal, agora tem raízes. Ah, agora já tem animais aqui. Lembramos o quê? Que o homem habilis e o homem australopithecus não eram predadores. Né? Ele não era. Eles eram o quê? A vítima. Né? Agora não. Esse Homo erectus vai desenvolver ferramentas que vai começar a caçar os animais, principalmente de características de pequeno porte, não de grande porte, mas já começa a desenvolver a caça aqui. Esta espécie fabricava utensílios feitos de pedra, os outros também já fabricavam, a pedra lascada, mostrei anteriormente. Agora vem aqui, madeira. Né? Agora o detalhe importante que vai mudar a vida do homem. Aqui, ó, domínio do fogo. Vai surgir, eu vou afirmar para vocês, vai descobrir o fogo. Muitos cientistas ou muitas teorias colocam que o fogo foi um acidente da natureza, natural. Caiu um raio e daí o homem teve o contato com o fogo. Ele conheceu o fogo, certo? Mas aí o homem começa a ter as habilidades para lidar com o fogo. Então foi o Homo erectus que teve o primeiro contato com o fogo, certo? Vamos lá. Aqui eu também posso falar para vocês que ele vai começar a desenvolver as ferramentas para a caça, o arco, a flecha, as lanças, certo? Ele começa a despertar para a caça aqui. Esse homem aqui também, os cientistas colocam o seguinte, que ele deu início ao processo de migração para o continente europeu e para o continente asiático. Beleza? Migração, mas não significa que é povoamento. Migração, pessoal. Isso não significa que é povoamento. Beleza? Olha aqui. Nós temos aqui uma lança de pedra. Aqui é a madeira, que ele já falou lá no texto que ele utilizou, começou a utilizar a madeira. Aqui nós temos outro modelo aqui mais simples. Talvez esse aqui é para mais extrair as raízes do solo. Aqui é o modelo de um machado. Né? E aqui nós temos a utilização de outra madeira aqui. Nós temos aqui alguns objetos de osso, que ele começou também a usar os ossos dos animais para fazer alguma coisa de ponta, principalmente uma agulha de ponta, para costurar suas vestes, suas vestimentas. Que esse Homo erectus também já tinha a ideia de vestimenta. Quando o homem começou a caçar, ele começa a se preocupar o quê? Com suas vestimentas, de couro, de pele, para se proteger do frio. Essa imagem também aqui mostra, não é desse tempo, gente, eu vou explicar ela mais na frente, mas ela mostra também que o homem começou a caçar, né? Começa a caçar de forma mais contundente.
Agora sim, o homem passa a ser um predador e não mais vítimas dos animais de grande porte. Mas percebe que eles, nessa imagem, eles viviam o quê? Em bandos. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Viver em bandos. Então, aqui, finalizamos a parte do homem erecto e ele que descobriu e controlou o fogo. Nós iremos agora discutir, olha aí, gente, homem neodental. Não. Agora vamos para o período neolítico médio. E aqui tem o homem chamado neodental ou chamado homem moderno. Esse homem começou a desenvolver a linguagem. Ou seja, a garganta dele era projetada já para falar, né? Para construir sua linguagem. Então, os outros homens anteriores não falavam. Esses já falavam, né? Se comunicavam. E essa comunicação vai facilitar ou facilitou para eles viverem em grupos, certo? Professor, mas os outros não viviam em grupos? Viviam. Mas esse vai ser os grupos maiores, em torno de 20 pessoas no grupo. Também, nós temos aqui a indústria chamada musteriense. É uma cultura neodental, né? Eles irão se destacar ou se destacaram com mais contundência, com consistência na produção de ferramentas de pedras, né? Como machadinhos, raspadeiras ou lâminas de pedras, furadores ou furadeiras, lanças. Certo, pessoal? Tudo isso foram ou eram criadas para atividades específicas. Agora, atenção para vocês aqui, essas lanças aqui, furadeiras ou furadores, as pontas delas eram de pedra ou de madeira ou de osso, certo? Então, chamar atenção para vocês sobre isso aí. Beleza? Ah, interessante isso aqui, ó. Esse homem neodental ou neodentais, ele já começou a entender a relação com a morte, com o seu querido, com seu pessoas, seu parente, seu irmão, seu amigo, né? Ele começou já a sepultar ou enterrar aqueles que viveu com ele, né?
E quando eles enterravam aquela pessoa, ou sepultavam aquela pessoa, ele deixava seus pertences junto com aquela pessoa que foi a óbito, certo? Esse homem também, ele vai dominar completamente o fogo. Por quê, professor? O homem erectus dominava o fogo. Mas, por exemplo, se estivesse chovendo, o fogo apagava. Tivesse um vento forte, o fogo apagava. Já esse homem neodental vai intensificar mais as suas ferramentas para caçar. Esse fogo vai ter uma resistência no momento da caça e no momento da pesca. Algo que não havia com o Homo erectus, o que descobriu o fogo. Esse cidadão também, os cientistas colocam aqui que ele vai desenvolver a cultura do fogo, né? Como assim, professor? Vai utilizar o fogo bastante para se aquecer, se proteger dos outros animais. Então, hoje não, mas nos anos 80, 90, quem morava na zona rural era comum, quando amanhecia o dia, fazia o fogo para se aquecer do frio, no período que estava fazendo muito frio. Até um tempos atrás aí, hoje ninguém vê mais, mas havia uma tradição católica da fogueira de São João, de São Pedro, e naquele período ali, às vezes as pessoas passavam a noite em volta daquela fogueira, cantando músicas religiosas, música que pertencia àquele período, ou moda de viola. Então, às vezes na zona rural ainda, em algumas regiões do Brasil, ainda utiliza essa cultura do fogo. E essa cultura do fogo começou com os homens neodentais. Esse homem, ele foi responsável pela habitação, pelo povoamento da Ásia e da Europa. Eu tenho aqui a imagem desse homem. Aqui. Nós temos aqui essa lança dele aqui. Provavelmente a ponta dela é feita de pedra. Nós temos aqui, olha aqui, as mulheres e os homens aí vaidosos. Isso aqui era joias para eles. Eles começaram já a se enfeitar o corpo, fazer os cordões de presa de animais, a unha do animal, talvez para simbolizar a questão que ele era um grande caçador, que ele era o líder do bando também, certo? Mas ele já começava a ter essa ideia das joias. Aqui nós temos aqui essa imagem, que vai ser cada vez mais aperfeiçoada pelos homens, né? Flechas, o machado, o arco, né? E as caças aqui em volta deles. Nós temos aqui essa imagem que provavelmente é construída de um filme, onde tem um animal, me parece com um elefante, que eles estão atraindo ele para uma armadilha, né? Ele vai com certeza cair aqui, que ele tem medo do fogo, que o cara com fogo aqui, ó. Tem um aqui com fogo e tem outro aqui com fogo, ó. Então, vai atrair ele, vai cair no abismo e eles vão tirar o couro dele e vão fazer a festa com a carne dele.
Nós temos aqui o homem, o último da espécie, para chegar à nossa de hoje, o homem ou Homo sapiens. Esse homem, junto com os neodentais, ou neodental, ele vai estar nesse período aqui, ó, período paleolítico superior, onde que vai ser o auge daquele período da inteligência do homem. Já está o período de transição para o período neolítico. E vai ser chamado de quê? Homem Cro-Magnon. O que é isso, professor? Quer dizer, pessoal, homem moderno. O que é isso, professor? Homem moderno. Homem Cro-Magnon. Quer dizer o que, professor? Homem moderno. Professor, mas o neodental, você não falou que era moderno? Sim, só que esse é mais evoluído. Certo? Se nós for discutir a história do tempo presente hoje, desde quando nós descobrimos que somos modernos? Lá do século XVIII. Então, e muita gente não considera que o homem de hoje, do século XXI, não é mais moderno do que o do século XVIII? Então, ele era um homem moderno. Para aquela época, portanto, ele era um homem moderno para aquele período. Ele aqui, ó, já tinha uma possibilidade de caçar animais de grande porte, né? Quem, professor? O homem sapiens. Beleza? Desenvolvia armadilhas, ó, para ajudar o quê? Na captura dos animais ou da caça. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma armadilha, gente. Tá? Isso aqui é uma armadilha. Beleza? Esse aqui, o homem neodental, o homem erecto, começou com essas lanças, arco, flecha. Mas tem uma diferença aqui, a faca. Lá anteriormente, chamamos de quê? De lâmina. Aqui já é uma faca. Às vezes a faca é de pedra, mas poderia ter um cabo de madeira, um cabo de chifre. Olha aí o chifre aí, gente. Vixe, Maria, mexeu com chifre. Mas qual o diferencial desse homem para os outros homens, professor? Ó, olha aqui. São eles que vão fazer os desenhos ou chamadas pinturas rupestres, simbolizando o cotidiano deles, que eles viviam. Aqui tem essa imagem, aqui. Eu tenho aqui uma linha do tempo mais uma vez. Homem habilis, homem erecto, que ele vai descobrir o fogo, já falei para você anteriormente. Esse homem aqui, gente, eu acredito que deveria ser o neodental. E esse aqui, o homem sapiens. Mas o cara colocou desse formato, então deixa. Olha aqui as ferramentas deles aqui já. Bem mais aperfeiçoada. Aqui tem de pedra, tem de ossos, tem de chifre. Eu acredito que isso aqui é uma agulha de costurar aqui, ó. Deixa eu voltar bem aqui.
Eu acredito que aqui, ó, é uma agulha, certo? Bem aqui na ponta, aqui eu não vou, aqui, ó, tem a entrada para colocar a linha, ou popularmente um buraco no fundo da agulha. Aqui nós temos, mais uma vez, o cordão, muito parecido com os neodentais. Certo? A pedra aqui não está tão polida, mas essa aqui já está. Aqui, mais uma vez, ó, mostra que eles já eram preocupados com as joias, que já ó, ossos de animais, agulhas, ó, certo? Aqui são fósseis desses homens encontrados na Europa. Para finalizar, coloquei para mostrar para vocês aqui as pinturas rupestres. No Brasil tem vários sítios arqueológicos, mas o mais conhecido de todos está localizado na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Essas pinturas rupestres foram feitas pelos homens sapiens, certo? Aqui é uma imagem de uma vaca, um animal grande, de grande porte. Aqui é de um elefante. E aqui temos um caçador aqui, ó. Cara com a lança aqui na mão. Aqui também nós temos essa imagem que simboliza o homem caçando. E aqui, pessoal, é uma imagem que talvez já era o período de transição, de mudança do período paleolítico para o período neolítico, ou, para muitos, a Revolução Neolítica, que nós vamos ver na próxima aula. Aula de número 2. E aqui finalizamos o período paleolítico.